Olá, turma. Sejam todos bem-vindos a mais um semestre. Sou o professor Ronaldo Lima, vou ser o professor de vocês da disciplina de Laboratório de Análise de Circuitos, tá? Esse semestre vai ser diferente dos 3 últimos semestres que a gente passou, porque nos 3 últimos eram em formato 100% online. Este semestre vai ser um pouco desafiador também, porque vai ser formato híbrido, né? Então eu estaria agora explicando para vocês como é que a gente vai trabalhar no formato híbrido, tá? As nossas avaliações, elas vão ser compostas de atividades, trabalhos e projetos, tá? A junção desses trabalhos, atividades e projetos valem 60% da nota, né? E a prova vale 40% da nota. Nós vamos ter 3 momentos de avaliações, tá? Que é o A1, A2, A3, tá? E aí o aproveitamento dessas avaliações vai fazer com que o aluno fique apto para ir para o próximo semestre ou ele continue no semestre, tá certo? Então vai ser voltado nesse sentido aí as nossas avaliações. E como será o formato híbrido? O formato híbrido, inicialmente, né, do dia 9 até o dia 21/8, a gente vai ter o formato 100% online. Então eu vou estar postando aqui as nossas atividades, né, basicamente 2 semanas aí. E a partir do dia 23, a gente vai ter o formato presencial. Porém, não vão ser todos os alunos que vão ir para a escola. 50% irão para a escola e os outros 50% estarão em casa, né? E esse revezamento ocorrerá semanalmente. Então, na semana que aqueles 50% irem para a escola, semana que vem, essa quantidade lá vai ficar em casa. E os que ficarem em casa, vai para a escola. E aí a gente vai fazer esse revezamento, tá? E aí, por causa desse revezamento, que agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o nosso cronograma. E vai mexer até no cronograma, esse formato híbrido, tá? Então, o nosso cronograma ficou assim. Na semana do dia 9, né, a gente vai ter, claro, a aula inaugural e a introdução às formas de onda, né? Semana do dia 9 vai ser 100% online. Na semana do dia 16 a 21, também eu vou falar sobre o software de simulações e a forma de onda senoidais, tá? Também 100% online. E a partir do dia 23, semana do dia 23, né? A aula vai ser presencial, tá? Claro, 50% estando na ETB e 50% em casa, né? E aí eu vou falar sobre o osciloscópio, parâmetro de forma de onda. Na aula do dia 30 também vai repetir essa prática, né? Para aqueles 50% que ficaram em casa. Claro que o aluno que ficou em casa, ele vai ter atividade lá no Moodle, né? A tendência é que ele tenha atividade lá no Moodle, tá certo? Então aqui, se vocês forem perceber, as aulas vão ser repetidas, né? O aluno, quando voltar para o presencial, aquele aluno que ficou em casa, na semana que vem ele vai ter a mesma aula. Então não adianta o aluno querer ir toda semana para a escola, porque a aula vai ser repetida. Então assim, primeira prática vai ser no dia 23 e a primeira prática também vai ser no dia 30. Né? E a segunda prática vai ser no dia 6, na semana do dia 6 e na semana do dia 13. E a nossa avaliação vai ser na semana do dia 20, tá? De setembro. A mesma coisa para as demais. As aulas vão ser repetidas. Então nós não vamos ter muitos encontros, tá? Neste semestre, tá? Por conta desse formato híbrido. É um formato que vai ser... a gente vai... até o primeiro momento, né? Eu estou até me arriscando a falar isso com vocês. O primeiro momento foi acordado, né? Isso foi passado da Secretaria de Educação para o diretor e para os professores,
que o formato presencial, as aulas presenciais de, claro, 50% ficando em casa, vai acontecer a partir do dia 23 do 8. Só que a gente não sabe ainda. Até o momento é isso que vai acontecer. E assim a gente espera, tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar de forma fidedigna ao cronograma, senão não vai dar tempo a gente abranger todo o conteúdo, tá? Eu fiz um resumo da nossa ementa, está aqui, né? Então, hoje, semana do dia 9, para falar também sobre a parte das ondas senoidais, que é isso que a gente vai fazer aqui nesse momento. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido como é que vai ser nosso formato híbrido, e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me consultar que eu estarei aqui até às 22 horas, tá certo? Então vamos aqui. Introdução às formas de ondas senoidais. O que acontece? A energia elétrica, né, ela é desenvolvida, ela é formada, transformada, na verdade, né? Ela a partir das fontes primárias, ela é transformada. As outras formas de energia potencial, energia eólica, energia nuclear, todas essas formas de energia é transformada em uma energia síncrona, vamos dizer assim, e a partir dessa energia síncrona, do vai e vem, que aí você consegue elevar e abaixar o potencial até chegar às nossas casas. E o formato de onda que chega nas nossas casas é o formato de onda senoidal, né? Então, o formato de onda senoidal, ela tem algumas características peculiares que é importante, né, que o técnico saiba, né, quais são as características dessa onda, como é o formato de onda na linha durante o tempo. Então, essas características peculiares que é importante que o técnico saiba, né? Claro que vocês vão ser técnicos de eletrônica, né? Mas toda a energia que chega na nossa rede é energia senoidal. Claro que essa energia passa por uma fonte de alimentação e transforma da energia senoidal para energia contínua, tá? Mas para fazer essa transformação, para entender o processo de transformação da energia senoidal para energia contínua, é necessário saber o comportamento, saber as características da onda senoidal para a gente saber trabalhar e fazer a transformação adequada para energia contínua. Então, o formato senoidal advém da matriz, né, da origem. Como é que essa energia é formada lá a partir lá do gerador? Então, a partir do gerador que veio o formato senoidal, tá? E o sinal senoidal tem características, tá? Né? Característica comum: período, frequência, ciclo, valor de pico, valor eficaz, velocidade angular, tá? Então, essas são algumas das características do formato de onda senoidal. E o que vem a ser o período? O período, ele é o formato, né, onde a onda não se repete. É o caminho, é o percurso, né? É o episódio onde a onda não se repete. Se vocês forem analisar aqui, a onda começa aqui, vai, sobe, passa aqui, depois conclui aqui. E aí vai durante o tempo, esse mesmo formato. Então, essa foto, esse espaço, esse percurso onde a onda não se repete é chamado de período. E o período é o inverso da frequência. Período é 1 sobre F, tá? E o que vem a ser a frequência? A frequência é a quantidade de vezes que a onda se repete em um segundo. A quantidade de vezes que a onda se repete em um segundo é chamado de frequência. Então, a frequência é o inverso do período. Se o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Logo, o período é 1 sobre F e F é 1 sobre T. Tá? E o ciclo? Ciclo é uma característica do sinal senoidal, é porque ele respeita um ciclo, ele respeita uma frequência e ele respeita um período. Então, o sinal se repete infinitamente durante o tempo, né? Então, o sinal se repete, tá certo? Uma das características também
do sinal senoidal é o valor de pico. Então, todo sinal tem um valor máximo, né? Então, aqui tem um valor de pico, tá certo? Então, aqui o valor de pico é o valor máximo do meu sinal. E também, se tem um valor de pico, também a minha onda senoidal tem um valor eficaz. E o que vem a ser esse valor eficaz? Tá? Que eu vou explicar para vocês aqui. O valor eficaz, né, de uma tensão alternada corresponde ao valor de uma tensão contínua que, se aplicada a uma resistência, faria com que ela dissipasse a mesma potência média caso fosse aplicada a tensão alternada. Tá? Dizendo de outra forma, o que é o valor eficaz alternado? O valor eficaz alternado é uma comparação com o valor da corrente contínua, tá? Eficaz da tensão alternada é uma comparação do valor da tensão contínua. Então, o significa eficaz, é eficiente, existe o valor de pico da onda senoidal, mas aquele valor de pico lá não é totalmente aproveitado nas cargas elétricas. Então, existe uma eficiência naquele valor lá. E a eficiência daquele valor é chamado valor eficaz. Aquele valor que, se você for comparar numa mesma tensão contínua, no mesmo nível contínuo, é o mesmo valor para o alternado. Aquele mesmo valor da contínua consegue produzir a mesma eficiência num alternado, tá certo? Então, vamos colocar aqui um exemplo hipotético. A tensão de pico nas nossas casas, tá? Isso é um valor realístico, tá? Aqui em Brasília, que é 220 volts, então o RMS, o valor de pico aqui em Brasília é aproximadamente 311 volts, tá? A gente, na nossa tomada, tem 311 volts de tensão de pico, tá certo? Mas, se você fizer esse 311 volts de tensão de pico alimentar... Vamos lá. Se você fizer com que esses 300 volts tensão de pico alimentar uma resistência elétrica, tá? Se você fizer esse 311 volts tensão de pico alimentar uma resistência elétrica, quanto de tensão contínua eu vou ter para fazer com que esse 311 volts alternado, para fazer com que a minha tensão contínua tenha a mesma eficiência desse 311 volts alternado. Então, eu necessito de uma tensão contínua de 220 volts aproximadamente para ter a mesma eficiência desse meu 311 alternado. Então, esse meu 311 alternado, né, ele não tem a total eficiência, que há perdas ali. Então, assim, nesse 311 volts, para uma tensão totalmente eficiente, totalmente entregue, eu tenho dentro desse 311 volts, 220 volts, que é a minha tensão eficaz. Então, assim, os 220 volts que está na tomada lá, ele é uma tensão eficaz. 220 volts que está na nossa tomada é tensão eficaz. Para você descobrir qual é o valor de pico daquela tensão ali, multiplica por raiz de 2, tá? Aí você vai descobrir o valor de pico. Então, a tensão eficaz é o valor, é uma comparação que a gente tem entre tensão contínua e tensão alternada. Qual o valor da tensão contínua, qual o valor da tensão alternada que vai produzir a mesma eficiência na tensão contínua, na mesma linearidade. Então, aquilo ali tem um valor eficaz, tá certo? Então, aqui, valor eficaz é valor de pico sobre a raiz de 2. Se eu tenho um valor eficaz e quero transformar para valor de pico, eu vou pegar o valor eficaz e multiplicar por raiz de 2. E vice-versa, tá? O valor de pico diminui, o valor eficaz
você pega o valor de pico, divide por raiz de 2, valor, tá? E para achar o valor de pico, vou pegar o valor eficaz e multiplicar por raiz de 2, ok? Beleza? E, além disso, nós temos a característica também da velocidade angular. Velocidade angular. O que vem a ser a velocidade angular? A velocidade angular ou frequência angular mede a variação do ângulo φ de um sinal sinoidal em função do tempo. Geralmente utiliza-se a letra grega ômega, né, para representá-la. E sua unidade no sistema internacional é dada em radianos por segundo, tá? Rádio por segundo. Então aqui, a velocidade angular ômega é igual a fórmula, né? Ômega é igual a 2πf. Então 2πf é a fórmula da velocidade angular. Então se eu tenho uma frequência, se eu tenho o valor da frequência, eu vou saber qual a minha velocidade angular, tá? Ok? Bom, além disso, nós temos também, já que aqui é um gráfico, nós temos um gráfico senoidal, nós temos a fase inicial. O que é a fase inicial? A fase inicial de um sinal senoidal representa seu deslocamento angular em relação à origem, ou seja, ômega-t, né? Ômega-t é igual a 0 radiano. Esse 0 radiano significa que está na origem, tá? Por convenção, quando o sinal estiver adiantado em π radiano, se o π é positivo, né? O π é positivo. De novo, por convenção, quando o sinal estiver adiantado, o φ radiano é positivo. Já quando o sinal estiver atrasado, é negativo, tá? Então vamos aqui. A figura aqui abaixo, ele mostra um sinal senoidal adiantado π sobre 6 radianos, ou seja, 30 graus em relação à origem. Claro que a gente vai ver aqui como é que faz essa transformação de radiano para graus, tá? Então aqui mostra aqui o sinal senoidal adiantado 30 graus ou π sobre 6 radianos, está aqui. Observe que um sinal adiantado inicia antes da origem aqui, tá? Radianos em relação à origem, tá certo? Aqui é o contrário. Mostra um sinal senoidal atrasado π sobre 6 radianos, ou seja, ele está atrasado 30 graus em relação à origem. Tá aqui, ó. Aqui está adiantado, começou, e aqui está atrasado, ok? Começou depois. E qual é a relação? Qual é a relação entre graus e radiano, né? Vamos lá. Π radianos equivale a 180 graus. Simplesmente assim, para a gente fazer transformação rápida. Π radiano equivale a 180 graus. Então, se você for vir aqui para o meu gráfico, é só colocar o 180 no lugar de π. E aí você descobre o valor em graus. Vamos aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aqui eu tenho π sobre 2. Qual o valor em graus aqui? Pego 180 dividido por 2, que π é igual a 180. Então aqui eu tenho π sobre 2, 180 dividido por 2 dá 90. Aqui eu tenho o quê? Π. Aqui eu tenho 180 graus. Então aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 180 graus. E aqui eu tenho 3π sobre 2. Pega 3 vezes 180, divide por 2. Quanto é que dá isso? Então, 3 vezes 180 dividido por 2 dá 270. Então aqui eu tenho 90 graus, eu tenho aqui 180 graus, eu tenho aqui 270 graus. E aqui eu tenho 2 vezes 180. Então aqui eu tenho 360 graus, que é uma volta completa. Então é assim que a gente transforma em radiano, graus para radiano, radiano para graus. Simplesmente o π você coloca 180, 90, 180, 270,
360, tá certo? Então aqui no exemplo aqui, ó, ele colocou π sobre 6 radianos. Vou pegar 180 e dividir por 6. Então eu tenho aqui em 30 graus. Então aqui eu tenho 30 graus adiantado e eu tenho aqui 30 graus atrasados. Tá certo? E vamos aqui agora para a representação matemática. Um sinal senoidal em função do tempo, ele é representado de acordo com a seguinte expressão. Então eu tenho aqui o V de t, onde Vp é tensão de pico, seno de ômega t, tá? Ômega t, esse ômega aqui é o radiano, tá? Qual o significado aqui de ômega, né? Ômega, se a gente vir aqui, ó, tentar botar aqui, ômega é 2πf. Então, onde tem ômega, você também pode colocar 2πf, sem problema nenhum, tá? Então, aqui, eu tenho V, tensão de pico, seno de ômega t, mais o ângulo, tá? Mais o ângulo aqui, tá certo? Se o meu ângulo for maior do que zero, o sinal está adiantado. Se ele for menor do que zero, aqui é o menos, ele está atrasado. Se aqui for mais, ele está adiantado. Se aqui for menos, ele está atrasado. Tá? Então, isso aí a gente vai ver no dia a dia prático. Então, eu precisava passar algumas informações sobre período, frequência, ciclo, valor de pico, valor eficaz, velocidade angular para vocês. Isso aqui é importante vocês saberem. Por que é importante? Porque a gente vai trabalhar no laboratório de análise de circuito. A gente vai trabalhar agora de forma prática. A gente vai ver a questão lá, a próxima aula, a gente vai ver a questão de software de simulação e forma de onda também. É claro que a gente vai explorar um pouquinho mais sobre essa questão de forma de onda, porque a gente vai ter que ver também forma de onda triangular e quadrática, tá? Mas o foco nosso aqui é forma de onda senoidal. Mas assim, eu preciso que vocês entendam a questão de valor de pico, frequência, período, valor eficaz, porque a partir da terceira aula, que vai ser a prática, a gente vai trabalhar com os osciloscópios, tá? Nós vamos trabalhar com os osciloscópios e a gente vai ver isso aí na prática, como é que funciona a leitura lá no painel na prática. E para vocês entenderem certinho como é que funciona, é necessário saber o comportamento do sinal senoidal, tá? Beleza? E aqui nós temos, se vocês forem analisar aqui o nosso cronograma, a gente vai fazer toda a análise aqui na prática mesmo no laboratório. O professor de teoria vai ficar encarregado de falar sobre a teoria e a gente vai ficar 100% aqui na prática, tá? Claro que, a depender que a gente tiver atrasado ou adiantado, eu posso fazer uma revisão, uma pinceladinha aqui, só para vocês não ficarem muito voando aqui no laboratório, mas o que eu vou falar no laboratório de teoria é muito direto, tá? Para vocês entenderem e fazer a prática do dia, tá certo? Aqui é a lei de Ohms, prática 2, lei de Ohms, tá? Prática 3, circuito resistivo capacitivo, análise no laboratório, lei de Kirchhoff, tá? A gente vai ver também, e a gente vai dar uma focada legal também em filtros, tá? Isso tudo a gente vai fazer e vai desenvolver no laboratório prático, com osciloscópio e gerador de sinal, tá bom? É isso, gente. Vou passar uma pesquisa para vocês, tá? Sobre a questão do sinal senoidal, da forma de onda do sinal senoidal, para vocês me entregarem valendo nota, tá? Lembrando que aqui, ó, composto de atividades, trabalhos e projetos que vale 60% da nota. Então, todos os trabalhos, todas as pesquisas que eu passar para vocês fazerem, né, vale nota, tá incluso lá no 60% da nota lá da unidade, tá certo? Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me acionar. Estarei aqui até as 22 horas, tá certo? Bons estudos. Valeu, tchau, tchau.